Shopping Center com Carlos Drummond de Andrade. Uma vez que o Mercado Central fechou ao meio-dia, vou para o Shopping Center da Avenida Central, sob a luz artificial, acostado por promoções. O que descrever? Tanto faz, pois todos os shopping centers são iguais. É o teu vulto, Carlos, que eu vejo ali, aquele ali perto do elevador panorâmico, cabisbaixo, calvo, contido, caminhando, o relampejo dos óculos nas vitrines, onde as mercadorias continuam à espreita. É o teu corpo que segue na escada rolante, meio torto no mundo, ainda gauche, engaixado nas esteiras, tropeçando nos degraus dinâmicos. Pressa, pressa, vamos-nos, let's go! As promoções nos esperam. O que deseja aquelas moças em flor? Se casar? Ganhar um carro 0 km? Se vão casar, não é comigo. O que desejam os jovens exaltados que a disputaram espaço e ofertas? Alguma vez eles já abriram um livro de poemas? Quem se importa se uma flor nasceu na praça de alimentação? Ali, o poeta merencório avalia as compras. Qual o preço do abacate? São confiáveis os morangos? Quem admirará a flor no asfalto? Quem suspirará por fulana? A tua cabeça baixa, meditando em pensamentos elevados. Projeta-se cá. Ainda vivemos o medo com flores amarelas e medrosas. O medo do policial, do bandido, o medo da bala perdida, o medo da autoridade, da falta de autoridade. Nos refugiamos nos shoppings de segurança máxima. Nossos úteros de ar-condicionado. O mundo caduco é um mundo tecnocrata de máquinas humanas e humanos autômatos. Temos o sentimento do mundo nas salas de chat, nos lan houses, portais do mundo virtual. Nosso tempo é ainda do homens partidos, de muitos partidos, com a esquerda no poder, tão burocrata quanto as elitistas de direita. Quem ainda tropeça nas pedras no meio do caminho? Quem ao menos se lembra da pedra? Quem ainda luta com as palavras? Quem sabe que são palavras numa apoteose de imagens? Parece que a noite dissolve mesmo os homens, e os jovens a saída na sala de cinema. Que os mortos ainda vestem sobrecasacas, que ainda tecemos especulações em torno da palavra homem, para distinguirmos os homens dos clones dos robôs. Sempre acalentando aquela falta que ama. Nos namoros rituais, em nossas oficinas irritadas, a conservar lembranças do mundo antigo, ainda nos arquivos cheios de fotos digitais. À minha frente o vulto do poeta lembra-me fotografias antigas. Os vultos dos poetas lembram-me vultos antigos. Ah, Carlos, quão difícil ser amigo dos poetas. Quando jovens, os poetas são egocêntricos e arrogantes, e os poetas envelhecem. Quando velhos, os poetas são amargurados e si mesmados. Ah, os poetas! Será que o destino dos poetas é se tornarem sarnês? Prêmios Nobel da caretice, da falta de diálogo? Ah, se os poetas não tivessem idade, se não tivessem. Mas não estás mais aqui. Aquele vulto ali não és tu. Mas conversemos ainda sobre as câmeras livremente. Bom, esse é o canal do Pão e Poesia e eu estou aqui hoje na Praça da Glória, em Contagem City, e vou conversar nesse momento, né, nesse projeto de bate-papo que a gente tem, do projeto Pão e Poesia. Eu vou conversar com uma pessoa que é o seguinte, ela é servidor público também, assim como essa figura que estava falando. É universitário, pesquisador da Segunda Guerra Mundial, ensaísta, romancista e poeta também, entre outras coisas, né? Estou falando de Leonardo de Magalhães, essa figura que está aqui bem ao meu lado e na frente dessa máquina aqui, correto? Então eu vou começar mandando um telequete para o Leonardo. Lembrando que nós estamos no verão, o tempo está quente para valer, mas estamos ouvindo um barulho, um marulhar de cachoeira, bem na praça. Isso é bem bacana também.
Leonardo, fora dos documentos, que são letras mortas, quando não os estudamos e concordamos com eles, o Brasil atual é republicano ou oligárquico, seja sintético. O Brasil é de Sarney, né? O Brasil é de Sarney. O Brasil, se não pega o helicóptero, você não pede autorização, né? Tem que pegar um O helicóptero. pessoal achou ruim que o Sarney estava andando de helicóptero do Maranhão, mas esqueceram que o Maranhão é de Sarney. É dele o helicóptero. O Maranhão é de Sarney, o helicóptero do Sarney. O Brasil é hoje sentido. Quem que é o cara que você vê do lado do direito da Dilma? Né? Abraçado, nas poses de fotografia. Quem é que deixa a Dilma governar? As revistas sociais todas, né? Você quer emprego lá no Senado, você tem que ficar amigo da netinha do Sarney. Amiguinho também. Possivelmente íntimo, né? Amigo íntimo. Então isso seria uma espécie de oligarquia? Exatamente. Certo. Os senhores feudais. Ótimo. Todo mundo aí. Isso, vamos feudalizar, né? Bacana. Leonardo, muita gente considera pessoas que escrevem poesias um bando de irresponsáveis, alucinados, desinformados, patéticos, inexperientes, etc. A forma como os poetas são julgados afasta as pessoas da poesia? Mas quem falou isso foi poeta? Quem falou isso? Isso é uma invenção. É um senso comum? É um senso comum. Mas os poetas hoje em dia eles acabam ajudando esse estereótipo aí, né? O poeta ajuda? O pessoal pouco trabalha a poesia, né? O foco mais é no poeta. Né? A pessoa esquece. Porque na verdade muitos poetas usam a poesia como um trampolim para alguma coisa, né? Esquecem a poesia em si. Então tá usando a poesia como que tinha que ser objeto. louca, desvairada, né, no caso. E não o poeta. O poeta necessariamente não poderia, não precisaria, né, aliás, ser essa figura desvairada. Né? Olha o Drummond é um cara seríssimo. Né? Sujeito muito grave. Cumpridor de seus deveres, bom cidadão, servidor público. Honesto, cumpriu o horário, né? Horário. Direitinho, assinava o ponto. E depois ia pra casa e escreveu o poema. Muito legal, muito bacana. Você, Leonardo, cursa letras na UFMG. Pode falar, né? UFMG. Melhor curso de letras. Fale um pouco desse ambiente acadêmico para quem não conhece. Na verdade, o ambiente acadêmico não é exatamente para fãs de literatura, né? Porque, na verdade, a ênfase é muito pouco sobre a literatura arte, é mais sobre literatura texto, sobre análise textual, sobre escolas de época, né? Eles não trabalham muito a literatura como se fosse uma atividade artística. E o literato não é visto como um artista. Né? Então, por exemplo, eu acho que deveria, na verdade, ter letras dentro da Belas Artes. Né? Letras na Belas Artes. Letra na Belas Artes. Na letras, a literatura acaba sendo exumada, né? Mumificada. Eles estão interessados mais pelos caras que morreram. Né? Virou um texto só e eles tiram aquela característica artística que faz a literatura, a poesia. Então, assim, os poetas vivos não têm interesse daqui a 50 anos eles vão ler uma coisa. Então precisa morrer um pouquinho. Demora, daqui a 50 anos vão te encontrar. Legal, é um pensamento meio desvairado. Meio desvairado. Coisa assim. Meio louco. Bom, Leonardo, certa noite, mudando o dial do rádio FM, porque eu sintonizei numa estação por mero acaso, porque eu ouço muito rádio, né? Gosto de ouvir rádio, música, tudo que você imagina eu ouço em rádio. E lá estava Leonardo de Magalhães. O que ele estava fazendo? Ele estava lendo poemas em inglês e estava falando sobre um determinado poeta, autor estrangeiro. Fale sobre essa rádio, Léo. Como é a sua participação nela? Pois é, a Rádio FMG tem um programa chamado Tropofonia, que é do Vilmar Silva, que foi uma ideia daqueles... Lembra os argentinos que passaram aqui? Sim. A lá e o Sebastião, né? Sim. E eles deixaram essa semente aí, que é o Tropofonia, na rádio, segunda-feira, 11 horas. E me chamaram 2 vezes, que essa foi a segunda vez, e eu falei sobre os beatniks, especialmente sobre o Gary Snyder, que é um beatnik
meio budista, né? Agora virou budista. A gente fala alguns poemas, assim, algumas traduções, comentamos a vida dele, o panorama da poesia aqui. Inclusive a poesia beatnik seria a nossa poesia no Brasil marginal, né? Mimeógrafo, que é justamente a poesia sair da faculdade. A poesia sair do gueto ali, da Federal, ali, da FAI, da Fafiche. E a poesia se encontra aqui, uma maleta, um ponto de ônibus, um ônibus, agora você pega lá. Então começou com os marginais, e lá nos americanos, eles tinham os beatniks, né? Os caras pegavam carona na estrada, ia pro saraus, bebia. É fora da academia. Era a poesia no dia a dia. No dia a dia. Tem até aquele lance também que a gente viu lá no Memórias Urbanas. O Giovanni levou para um ponto de ônibus lá deserto. Só aquele ponto de ônibus que existe no lugar. Ele levou poesia e colando lá naquele ponto. Agora né? você tem poesia na balagem de pão, você tem poesia no ponto de ônibus, você tem poesia dentro do ônibus, você vai no ônibus, tem lá poesia. Então, ou seja, hoje em dia poesia só não vê quem não quer. Só a cegueira, a cegueira virtual. Leonardo, para além dos dicionários, o que significa, agora vamos passar para um lado psicanalítico. O que significa, Leonardo, amizade para você? A amizade, a primeira palavra que vem é confiança, né? Confiar na pessoa. Porque você vê um amigo nas dificuldades, né? Quando surge dificuldade. E quando você é rico, dá festinha no final de semana, churrascado, tem um monte de amigo, né? Quando seu cartão de crédito está perfeito, tem um monte de amigo. Azul? Exatamente. Quando começa a cair, a casa desmoronar, viu? Aí nem defesa civil vem, né? Nenhuma poesia salva a amizade, rapaz? Então a amizade é uma coisa básica e respeito, né? Outra coisa que faz aí é respeito e aceitar a individualidade da pessoa, né? Ou seja, a amizade não tem aquela ideia de você quer formatar a pessoa como você quer que ela seja. Né? Tem muita ideia de você é amigo dele, mas ele vai querer pensar o que eu penso, ouvir o que eu ouço, ler o que eu leio. Não, de repente a pessoa tem uma individualidade em que ela lê coisas diferentes, ouve coisas diferentes, né? Então você vai aceitar essa particularidade, para respeitar o outro ser diferente, né? Então, é claro que vai ter alguma coisa em comum, não é possível, né? Vai ter uma coisa em comum. Alguma coisa em comum. Você acha que a tolerância é uma palavra que deve ter na amizade? Mas a tolerância virou um conceito meio geopolítico, né? Acho que é respeito mesmo. Respeito. Respeito. Então, tolerância é coisa meio discurso de acadêmico, assim, né? Uma coisa acadêmica. Eu tolero desde que não seja minha família, tipo assim, né? Eu tolero drogado desde que não seja meu filho, né? Então, assim, aquela ideia de tolerar é condescendência, né? Não sendo filho, vamos tolerar. Eu aceito, mas desde que não bate na minha porta, tá tudo bem, né? Eu gosto de evangelho, assim, eu tolero evangelho, desde que não bate domingo de manhã na minha porta. Perfeito. Agora, Leonardo, se coubesse só aos homens escolher entre guerra e paz, qual dos substantivos venceria no final? Depende de quem está pagando. Se ele está pagando a guerra, vence a guerra. Está pagando a paz, só que a indústria de armas, né, está pagando bem, viu? Só está com um chequinho gordo aí. Imagina o quanto que é um míssil. O míssil explode em milésimos de segundo, imagina o preço. O preço de um míssil desse aí. A quantidade de míssil estocado que jamais será lançado, imagina. Quantos tanques são produzidos por ano e jamais irão em guerra? Só para ser produzido, né? Ou seja, a indústria do armamento que move. O dia que eles perceberem assim, precisamos queimar esse estoque para produzir mais, eles inventam a guerra aí. Aí inventam a guerra. Inventam a guerra aí, vamos bombardear Você Irã. acha que a queda de uma pena de galinha no território alheio pode desencambar numa guerra? Depende de quem está pagando. Depende do dinheiro. Sempre está pagando. Então aí a pena de galinha pode ser culpada. Aí eles vão falar que é pena de galinha. A pena de vão galinha é culpada. Nunca jogue pedra no telhado do vizinho, né? Sim. Mas ele pode pagar para você fazer, né, jogar meia dúzia de pedra, um caminhão de brita, né? Depende de quem paga. Depende de quem tiver. Depois eles falam assim que perdeu o míssil, né? Eu tava na casa, tipo lá no Iraque, né? Eles falaram que eles faziam um míssil errado. Eles faziam bombardeio que era cirúrgico. Sim. Só que atingia hospital, casa de família e cirúrgico. Imagina se não fosse cirúrgico, então, né? Se não fosse, então, né? Vamos ver. Quem pagar o míssil é isso aí, né? Leonardo, o que você pensa da atitude, nós até antecipamos isso um pouco, o que você pensa da atitude de publicar poesias em outras mídias, além do livro convencional, como faz o projeto Põe Poesia? Esse negócio de levar a poesia para outras estruturas, outros suportes. Como é que você vê
essa ação? Primeiro eu acho que a poesia tem que sair dos livros, a poesia tem que estar em saraus, em eventos, atentados poéticos, praças, ônibus. Porque na verdade a poesia no livro seria apenas um suporte para arquivo, né? O livro você pode arquivar. Hoje em dia eu tenho livros que podem ser publicados, eu estou disponibilizando na internet, né? Blogs, né? Então é uma forma que eu encontrei de transcender o livro. Assim, eu não tenho papel, tem material para 3 livros de poesia, material para 2 livros de contos, tem romance, né? Crítica literária. Mas o que eu faço? Eu estou jogando pessoal, grátis, não estou cobrando nada. Apesar que hoje em dia tudo à venda, até o poema, né? Você chega no poema, R$1 não está vendendo. Se vende. E se eu publicar hoje uma tiragem de 1.000 livros, eu vou encher meu guarda-roupa de livros. E como é que eu vou vender isso? Vou ter que fazer você vai escoar. Vou ter que pegar um carro e sair distribuindo aí na marra, né? Na marra, tá meu livro aqui. R$10, R$10. A menos que você tenha uma estratégia de marketing. Eu não tenho tempo para isso, né? Poderosa para fazer. Então a internet a gente joga lá, quem quiser ver, tá rolando. Se o internauta quiser entrar, já tudo bem, tá tranquilo. No grátis. Agora, Léo, pergunta meio cabulosa, da série Cabulosas. O dinheiro é uma invenção humana. O cantor Tim Maia disse em vida que o dia em que o dinheiro acabasse de vez, o mundo seria melhor. Desde que o dinheiro não lhe faltasse até esse dia. O Tim Maia foi razoável nessa fala? Não, o problema é o seguinte, olha, uns têm pouco dinheiro, acham que a solução é ganhar nas telecenas, né, $1 milhão. Outros têm dinheiro demais, tem 1 milhão, aí acho que a solução dele é ganhar 2 milhões. Aí ele ganha 2 milhões, acho que a solução é ganhar 4 milhões. Aí ganha 4 milhões, aí a solução é ganhar 16 milhões, então não adianta. Ou seja, o dinheiro, ele seria apenas um instrumento para uma felicidade que a gente imagina. Por outro lado, o que aconteceu? Num sistema em que você vale pelo que você tem, o dinheiro virou um fim em si mesmo. Ou seja, é a ostentação do dinheiro. Então existem mercadorias caríssimas apenas porque tem alguém querendo ostentar e tem o dinheiro. Então o cara compra um panetone de R$5.000. Um panetone de R$5.000, você fala que eu comprei um panetone de R$5.000. Uma garrafa de vinho de R$15.000. Porque existe uma garrafa de R$15.000 porque alguém vai pagar R$15.000. Um drink de $1.000. Então, ou seja, na verdade, o dinheiro virou apenas mais uma forma de ostentação. Ele virou uma coisa em si. Né? Ou seja, ele não é mais um instrumento para adquirir uma suposta felicidade. Ele é a felicidade em si. Eu tenho 1 milhão, sou feliz. Né? Aí amanhã você vai querer 2 milhões, 3 milhões, etc. A vontade vai só aumentando. Porque nunca. E a humildade. Porque o ser humano, o problema nem é muito dinheiro, o problema é o ser humano. O ser humano jamais está contente. Então o dinheiro, que é uma promessa de felicidade, quando ele tem o dinheiro e vê que a felicidade não chegou, ele acha que então eu preciso de 1 milhão a mais. É a única que explica o cara ter $1 bilhão. Hoje, o que eu vou fazer com $1 bilhão? Seria que eu faço com esse $1 bilhão? Poxa, lembrando para o internauta que está se aventurando a assistir essa conversa aqui tão agradável, num espaço tão bucólico como é uma praça. Lembrando, internauta, de madrugada, de dia, de tarde. Se você quiser ver um pouco mais sobre o projeto Pão e Poesia, digita lá www.pãoepoesia.org e você vai acessar um pouco dessa história. Também lá você pode ser encaminhado para outros endereços. Nós temos também um canal no YouTube, que é esse canal que está exibindo essa gravação aqui. Você pode, se quiser colaborar com a gente, você acha poesia bacana, acha esse bate-papo pode ser legal para alguém, então divulga pra gente aí, curta, né? Faz o curtir aí pra gente e a gente vai agradecer. Tá joia, gente? Muito obrigado por isso. Você mantém alguns blogs na internet. Fale sobre esse hobby e fale também sobre os seus livros. Primeiro sobre os blogs, Léo. Então, um dos culpados aqui, um dos culpados aqui. Sou eu que sou culpado? Um dos culpados, ó. Esse é o maior blogueiro que eu conheço, blogueiro. O Giovanni ligava lá pra casa, vamos fazer um blog pra você, fazer um blog pra você. A gente manda, assim, um blog. Então, graças ao Giovanni, graças ao Leci,
Eu já tive 10 blogs, né? Então eu estou atualizando 5 atualmente. Humanamente. Você criou 10 blogs? É, eu tenho 10, né? Mas atualmente só 5 são atualizados, assim, de 10 em 10 dias mais ou menos, na semana. Porque humanamente é possível atualizar 10 blogs. Então tem literatura, tem crítica literária, tem texto, tem história sobre a Guerra Mundial, bilhete de música, tem literatura universal, biocânico ocidental, tem trocentos. Tem trecho do meu romance, tem lá, trecho do meu romance que é o Flores no Asfalto, Desencontros Grafados, tem muita coisa. Certo. Agora fale sobre... Leonardo de Magalhães aparece peraí. lá. Léo Leituras. Então, aí tem Léo Leitura Escrita, Blogspot, Léo Literatura Escrita, Blogspot, Meu Câmbio Ocidental, Blogspot, Sim. Segunda Guerra Mundial, Sim, Blogspot. Pois é, e falando sobre Segunda Guerra Mundial, Leonardo, eu particularmente, assim, pensando aqui com as minhas pestanas, eu desconfio que você seja, assim, uma espécie de reencarnação. Eu posso falar sobre isso, assim, de maneira geral, mas eu desconfio que você seja uma espécie de reencarnação de um soldado alemão especialista em técnicas de guerra, em engenharia de guerra. Isso é uma suposição que eu faço. Mas me diz uma coisa, quem é Leonardo de Magalhães? Conheço, você conhece? Você me fazia uma grande gentileza de apresentar, eu conheço. Tirando o currículo, quem é? De repente é um oficial nazista mesmo. De repente é um oficial, a 10ª encarnação de oficial nazista. Quem é essa pessoa? Mas eu gosto de estudar guerra para entender. Quanto mais eu estudo a guerra, mais pacifista eu sou, né? Porque eu fico imaginando a loucura que é uma guerra, o dinheiro que gasta, né? O dinheiro que os caras gastam com guerra, podia construir hospital, né? Assim, hospital, academias, escolas. Eu estudo a guerra para ver como é o nível de insanidade humana. Assim. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que, mais eu me convenço que eu sou paz e amor, assim, né? Assim, logo, porque é impressionante. A Segunda Guerra foi a maior guerra que já houve, né? E ó, a vitória. Victory. Paris em chamas? Meio-dia. Alarme para o bombardeio. Paris está sendo sediada? Você, Léo, define em poucas palavras. Eu sei que você não sabe quem é você, mas em palavras outras. Não, eu acho que eu sou observador, assim, gosto de observar as loucuras, as razões, as desrazões humanas. Eu acho divertido, assim, acho que tem um olhar infantil de achar o mundo divertido, porque senão, olha aqui, se o ser humano fosse ser muito criativo, eu tava morrendo de tédio, velho. Se fosse muito criativo? Se o ser humano não fosse muito criativo. Se não fosse. Eu tinha morrido de tédio há muito tempo. Tinha entediado. Tem uma coisa que o ser humano é muito criativo, inventa as coisas mais bizarras, assim. A diversidade humana realmente é impressionante. Eu queria, Leonardo, então, que você... Antes, eu queria primeiro te presentear. Eu trouxe aqui um presente para o nosso entrevistado. Lembrando que a gente está numa praça, que isso aqui é comum, a gente tem movimento normal, tá? Eu trouxe de presente para o Leonardo de Magalhães esse livro aqui, da Odete Costa Semedo, uma poetisa que eu fiquei conhecendo esse mês, através desse livro, e eu achei que tem poemas aqui muito cativantes e pulsantes. No Fundo do Canto, de Odete Costa Semedo. E para o Leonardo, eu deixo esse poema da Odete, que muito me chamou a atenção. E o poeta falou: falei da ambição dos homens, era já dia, falei da paz, do grito de Angola, do homem sem rosto, da criança que virou velho, falei do homem bicho, outros falam do bicho homem, essa coisa sem cabeça, nem coração. Outros e mais outros falaram do mundo cão, onde a ambição fala mais alto que o coração. Clamei pelas crianças de Moçambique, vi-me nas ilhas sem nome, chorando a angústia alheia. Enquanto isso, o bicho homem, vestido de homem bicho, caminhava para a minha morança. Esse homem sem cabeça, coração na planta dos pés, que a todos leva ao sepulcro a 7 pés. Debaixo da terra pisou o meu chão, calcou a minha gente, não precisava de um pelotão,
apenas ter ambição nos olhos, ódio nas mãos e tocar o bombolom da morte. E o poeta falou. E o poeta falou. Leonardo, encerra para nós do jeito que você quiser esse telecat. Pussy Love Corporation. Compre, 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 compre. Você quer outra, hein? Compre o seu presente, compre o seu lote, compre a sua joia, compre o seu carro, compre a sua viagem, compre o seu paletó, compre o seu flat, compre o seu jazigo, compre o seu presente no shopping, compre o seu lote no condomínio, compre a sua joia no leilão, compre o seu carro na concessionária, compre a sua viagem na agência, compre o seu paletó na loja, compre o seu flat na Zona Sul, compre o seu jazigo no Campo Santo. Compre o seu presente no nosso shopping, compre o seu lote no nosso condomínio, compre a sua joia no nosso leilão, compre o seu carro na nossa concessionária, compre a sua viagem na nossa agência, compre o seu paletó na nossa loja, compre o seu flat na nossa Zona Sul, compre o seu jazigo no nosso Campo Santo, compre o seu presentinho de Natal, compre o seu Papai Noel inflável, compre a sua cesta de chocolate, compre a sua felicidade em papel celofane, compre a sua moradia do céu, compre com o seu maravilhoso cartão, compre em suaves 144 prestações. Agora compre agora, acredite, é tudo seu. Viagem ao centro do meu umbigo. Foi quando me perguntaram se eu pensava que o meu umbigo era o centro da Terra. Prontamente respondi que sim. É o centro da Terra, da galáxia, do universo. O meu umbigo. Nada mais do que o umbigo do mundo. Agora desbravado, localizado, catalogado. O umbigo do mundo próprio. Aqui a poucos centímetros da latitude norte. Acima do fálico do ônfalos. Redondo e estufado o meu umbigo. E sobrou do cordão umbilical. Caído. Que ligava-me ao mundo, aos ancestrais, para que me soltasse todo orgulhoso. Vendo-me fielmente no epicentro das rocas, a razão final da existência do mundo, o ápice da geração, criação, evolução, o meu umbigo cavaleiro andante. A lutar bravamente contra os moinhos de vento, o meu umbigo, personagem à procura de um autor dedicado e atencioso, o meu umbigo a percorrer 1000 léguas acima dos telhados, fundo dos porões, o meu umbigo arrogante, prussiano, proclamando a aristocracia lírica, o meu umbigo britanicamente ensaboado, cumpridor dos deveres e horários, o umbigo do mundo que carrego na estética pele dos cosméticos, lascivamente acima das entranhas, anatomicamente exposto à altura abdominal, entre estômago e alça superior intestinal, assim, exibido, desnudo, perfurado, tatuado, com 1000 piercings, verdadeiro umbigo do mundo, populando nas modéstia e orgulho, aristocracia rebelde, acusando os falsos democratas, os demagogos populistas, os plebeus, exaltando em som e fúria, nada dizendo além da mesmice, enquanto o meu umbigo se cala. Altaneiro, Übermenschen, hiperbóreo, um côndor a voyajar acima da fuligem, do fog londrino, do lugar comum, névoa opaca do senso comum, do meu umbigo do mundo pregando ordem, positivista, ordem e progresso, atacando bruxinhos e doentes, figuras mitológicas e santarrões públicos, pastores conduzindo as suas ovelhas, queimando fortes presidenciáveis, santinhos de corruptos em reeleição, pseudo-revolucionários de plantão, o meu umbigo do mundo solitário, desdenhando sedução de outdoor, mulheres pintadas em liquidação, homens de academia malhação, ignorando as promessas, as promoções do mercado, as putas glamurosas de aluguel, as garotas sorrisos da propaganda, recusando os amores de silicone, tímido perseguidor de donzelas, nobre devoto de musas, armando ardentemente uma música por meros 6 meses breves e nutrindo uma mágoa louca pelo resto da própria existência, meu umbigo do mundo, literato. Zombando os fiéis, leitores, mas sempre esperando atenção. Zombando das nossas autoridades, mas sempre exigindo ordem. Cortejando a esquerda e suas críticas, mas respeitando a direita e suas prioridades. Evitando discutir religião, futebol, música, opção sexual, estéticas, política partidária, corrupção endêmica, decadência familiar, taxa de juros, aquelas mentiras do Jornal Nacional. Meu
umbigo do mundo, né? Sempre na ativa, em qualquer voz passiva, admirando babéis de palavras, os clássicos, os bases, as rimas, os arquitetos de poemas, fabricantes de mundos, fabulistas, mentirosos compulsivos, invejando os poliglotas, os estudantes, os diplomatas, os funcionários públicos, os professores, os oradores, os doutores, o meu umbigo do mundo do contra, ironizando os milícias, os rebeldes, os marxistas de carteirinha, os fascistas saudosistas, desprezando os pastores, os clérigos, os contadores de almas, os curadores, afastando adoradores de sorrisos, os iconoclastas depressivos, os irônicos soturnos, os pretensiosos, os vampiros pós-modernos, os nihilistas que vivem em torres de marfim. O meu umbigo do mundo falastrão, tecendo fanfarronices em manifestos, cartas abertas e leituras atentas, invocando os últimos bárbaros para a última invasão do império quando a TV estiver desligada, quando a programação sair do ar e os exércitos de desocupados, subempregados, alienados, explorados, dominados, embriagados, drogados, doutrinados, humilhados, se unirem na cova comum, no fim sangrento das utopias, na cova comum do meu umbigo, no centro profundo do meu umbigo. Olá? Dizem por aí que eu não tenho fé. Ora, mas isso é calúnia, né? Eu tenho fé quando eu encho a cara e entro no carro. Eu tenho fé quando deposito a minha grana na conta bancária. Eu tenho fé quando acredito no progresso num sistema mercenário. Eu tenho fé quando encaro o trânsito sem um cinto de segurança. Eu tenho fé quando eu desejo uma viagem e esqueço o estado das estradas. Eu tenho fé quando eu atravesso a ponte e esqueço as profundas rachaduras. Eu tenho fé quando eu almoço num restaurante sem nem ter ido até a cozinha. Eu tenho fé quando voto num político e eu espero melhorias. Eu tenho fé quando atravesso a rua e nem olho para os lados. Eu tenho fé quando eu ligo o rádio e espero ouvir boa música. Eu tenho fé quando eu ligo para a polícia e espero não surgir outro bandido. Eu tenho fé quando ligo para a polícia e espero não surgir outro bandido. Eu tenho fé quando não incomodo para não ser incomodado. Eu tenho fé quando estendo a mão e espero um gesto igual. Eu tenho fé quando quero sair do poço e espero uma corda. Eu tenho fé quando compro em promoção e recebo uma promessa de garantia. Eu tenho fé quando eu pago os débitos e espero receber os créditos. Eu tenho fé quando espero um amigo e eu esqueço os inimigos. Eu tenho fé quando eu sou sincero e esqueço os hipócritas. Eu tenho fé quando dou um beijo e esqueço um possível tapa. Eu tenho fé quando mando uma cartinha para o Papai Noel e espero um presente de fim de ano. Você tem fé no Papai Noel, Ulisses? Ah, eu tenho fé. Quando ele me dá um presente.